Igreja, paz do Senhor, boa noite. Ai, gente, que alegria, sabe? Tem como assim retornar a casa, né? A gente está aqui, é um prazer, é uma emoção. Eu amo esse lugar. E muitos de vocês sabem o quanto eu amo. Pastor, eu trouxe esse olhinho lá de Israel para o Senhor, já estava guardando. Sabe, querida, assim como Deus realizou o meu sonho, e é sobre isso que eu vou falar, e se vocês que têm um sonho, o pastor pode estar ouvindo vocês nessa noite, né? Pastor, no final do culto, depois da palavra, tá, pastor, não precisa fugir para que teu sonho seja realizado assim como o meu foi. E nada melhor do que falar de sonhos no nosso dia, né? No Dia Internacional da Mulher. Esse dia que está sendo dedicado a nós. Como muitas mulheres da Bíblia, né? Que relatam suas histórias, exemplos de vida para nós. E eu sou uma mulher que tive meus sonhos. Vários sonhos, mas o maior de todos foi realizado. Amém, igreja? Então, quando eu aceitei Jesus, quando eu conheci, né, no começo de tudo dessa igreja, da comunidade de João de Barro, eu estava passando uma fase difícil, mas eu aceitei Jesus, eu me batizei e comecei a caminhar com Jesus. E durante esse tempo, conhecendo as Escrituras, né? A palavra do Velho Testamento foi uma palavra que me tocava muito, porque quando falava assim no Monte Sinai, Moisés subiu o Monte Sinai, eu ficava assim deslumbrada com tudo aquilo, porque eu achava muito lindo aquela passagem onde Deus, né, leva Moisés até o Monte Sinai para ele escrever os 10 mandamentos, né? Então tudo aquilo ali ficava ali dentro da minha mente. E depois falando a passagem de Jesus, a história de Jesus, a vida dolorosa, né? O nascimento de Jesus, e todas aquelas coisas que eu via, que eu ia lendo, que eu ia aprendendo, começou a nascer aquele desejo dentro do meu coração de conhecer esses lugares. Mas porém, sempre quando eu ia dar uma olhadinha nas viagens, nas passagens, até a Alice lembra, né, Alice? Que às vezes eu comentei com você várias vezes, a Giselda, e o meu sonho, mas assim, eu via que não era possível naquela época. Por quê? Eu ia lá ver, pelo que eu ganhava, eu falava, meu Deus, como fazer um investimento desse? Porque realmente, para mim, para as minhas condições financeiras, eu vi que não era possível. Mas daí eu comecei a mudar a minha forma de orar, de pensar, de buscar e de acreditar. Eu comecei e falei, bom, Deus realiza sonhos. Isso para mim é impossível. Mas eu estou buscando no Deus do impossível, aquele que realiza sonhos. E comecei a pôr em prática e acordar todos os dias de manhã e sempre olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro, né, igreja? Porque o nosso socorro vem do alto, ele vem do Senhor. Por que eu estou falando tudo isso? Porque muitas de vocês aqui, mulheres, homens, todos nós temos sonhos. E muitas vezes nós não conseguimos realizar. Mas quando a nossa fé ela vai além daquilo que nós acreditamos, a gente começa a ter esperança que esse sonho começa a realizar. Amém. Aí eu vi que a possibilidade de eu me aposentar, eu estava ainda nova para me aposentar. Aí quando surgiu de eu me aposentar, já criou uma nova expectativa dentro de mim. Eu falei, Senhor, eu sinto que o Senhor está começando a realizar o meu sonho e pôr em prática. Peguei minha aposentadoria e continuei trabalhando. Então o que eu fiz? Reservei o dinheiro da passagem e comecei a guardar o dinheiro que a gente tem que levar, né? Porque a gente tem todo um gasto lá e você vai naquele lugar, você quer comprar coisas, você quer viver, você quer aproveitar o melhor. E fiz, né? Dessa forma, como o Senhor fui ouvindo o Senhor falando comigo e fui fazendo. Eu com saúde, trabalhando, aí consegui comprar a passagem. Não é um valorzinho assim tão baixo, né, gente? Porque além de Israel, daí surgiu a oportunidade de eu ir para o Egito também e subir o Monte Sinai. Ai, gente, eu fico super emocionada. É 10 minutinhos, né, pastor, que eu tenho, né? Igreja, só sei que quando estava tudo certo, foi cancelada a minha viagem. Por conta da guerra, dos rumores de guerra. Mas eu falei, não, isso daí não vai acontecer. E comecei a orar, falei, Senhor, se é para mim, então eu coloco ainda a minha fé maior ainda em Ti, que cesse essa guerra, porque eu quero viajar, é o desejo do meu coração. Já estou com a mala pronta, já
já tenho dinheiro, já tenho a passagem, está tudo certo. Não é essa guerra que vai me pedir, Senhor. E comecei eu. Então, gente, para minha fé, a guerra parou para mim lá em Israel. E agora nós estamos em guerra de novo. Então você vê o tamanho da minha fé. E ó, por que eu estou falando isso? Não há impossível para Deus diante da nossa fé. É a nossa fé que move a montanha. No meu caso, eu fui até o país onde eu tinha o desejo de conhecer. E foram 14 dias de viagem. Foram hotéis, foram lugares assim, igreja, que olha, quando eu orava pedindo ao Senhor, eu não imaginava que eu iria conseguir, irmão. Por isso que eu fui aí, quando eu vi, Deus mandou te dizer que Ele pode todas as coisas. Você está cansada? Mas Ele trouxe refrigério para a tua vida nesta noite. Se você crê, esse testemunho, irmão, é para você ouvir que Deus pode todas as coisas, todas. Para mim, esse era o meu sonho. Tem muitos que têm o sonho da casa própria, do carro, do emprego, de fazer uma faculdade. Então, no momento eu estava aposentada, meus filhos criados, eu falei, então, agora eu vou realizar o meu sonho de viajar. E foi uma viagem inesquecível. Teve alguns contratempos na minha viagem, que as pessoas sabem o que aconteceu, mas eu não estou aqui para falar disso. Por quê? Porque eu ouvi a palavra do Senhor, porque Deus falou, vai, realiza o teu sonho, o teu desejo, é o teu momento. E eu fui. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então eu fui nisso. Deus tinha essas coisas para mim. Olha, vou falar para vocês, quando eu cheguei no Egito, nós passamos lá algum dia, conheci vários lugares, mas o lugar mais impactante mesmo para mim foi lá no Monte Sinai. Eu nunca imaginava que eu ia ter condições de subir durante 5 horas. A gente começa a subir às 11h30, 11h40 da noite. Às 23 horas, 23h30, a gente começa a subir. E a gente chega lá no Monte Sinai por volta das 15 para 6 da manhã. Um frio que ele assim, é negativo, eu acho que é 1 grau, muito frio. E eu imaginava que eu não ia conseguir, né? Nós estávamos numa caravana com 24 pessoas. E 23 subiram, 22 subiram, só 2 não subiram. Gente, mas quando eu cheguei lá, era uma sensação tão maravilhosa de você estar lá no Monte Sinai e parecia que Moisés estava ali perto de mim, sabe? Era uma coisa assim maravilhosa, é sonho realizando. Por isso que eu estou assim, são sonhos, eu não sei qual é o seu sonho. Eu não sei qual é o desejo do seu coração. Mas eu estou aqui para dizer para você nessa noite que Jesus, que o nosso Deus pode realizar o seu sonho. Então subimos o Monte Sinai, descemos o Monte Sinai, contemplei aquele lugar lindo, eu postei algumas fotos, né? Porque é o nosso momento. A gente tem mesmo que postar e mostrar para as pessoas que a gente está realizando o sonho da gente. Ficamos ali 6 dias no Egito, fui lá no palácio onde Moisés foi criado pelo faraó, né? Então foi assim, gente, eu vivi a Bíblia aqueles dias ali. Então para mim foi muito impactante. Eu voltei e eu quis aqui o testemunho aqui, porque foi aqui que, nessa igreja, né, quando tudo começou aqui, esse sonho brotou dentro do meu coração. Há pessoas que já não estão mais aqui, pessoas que já até faleceram, mas assim, a palavra do Senhor está se cumprindo na minha vida. O meu sonho, igreja, foi realizado. Amém? E ficamos esses dias no Egito, e daí fomos no lugar mesmo do sonho que era Israel. Lá eu fiquei mais 7 dias. Fui no Mar Morto, eu não imaginava que era daquela forma mesmo. Foi lindo demais, você não afunda mesmo, sabe? Você entra na água, foi maravilhoso, sabe? Eu ri e chorava, porque era muito bom estar ali. Né? Eu nem acreditava às vezes que eu estava vivendo tudo aquilo. E daí a gente foi conhecer. Eu fui em Cafarnaum. Quando eu cheguei em Cafarnaum, que eu vi a casa lá, é histórico, né, gente? Muitas coisas são históricas, já está assim, muitas coisas demolidas, destruídas, mas está tudo lá gravado, escrito. Quando eu cheguei em Cafarnaum, na casa lá de mãe de Pedro, ali na frente, que a gente pôde fazer aquelas fotos, que o pastor pôde ministrar aquilo ali para a gente, foi muito lindo. Aí a gente fomos depois conhecer também partes lá do Palácio do Rei Davi. É uma viagem assim, gente, 2 sonhos para mim, que era o meu desejo do meu coração.
era minha vontade. E o mar da Galileia, gente, aí não tem palavras para falar o que é você andar no barco no mar da Galileia. Lindo, pastor, tremendo. O pastor que acompanhava, ministrando, falando tudo sobre aquela passagem. Gente, é maravilhoso, é lindo. E para você, mulher, nesta noite eu queria dizer para você, se você tem um desejo, confia no Senhor, entrega os teus caminhos. Você é amada, você é uma escolhida, você é uma filha querida. Então, se você é filha, se ele é pai, qual pai que não quer realizar o desejo da filha? Qual pai que não quer ver a sua filha feliz? Então nós somos filha amada de Deus. Eu me senti tão amada, eu me senti tão tratada, tão curada por Jesus naquele tempo que eu estive ali, no mar da Galileia. Nós cantamos para muitos lugares, né? Nós fomos lá conhecer lá em Israel mesmo, em Jerusalém, que é aquele lugar lindo, maravilhoso que a gente vê assim, passando na televisão, tantas coisas, ainda mais agora na época de guerra, a gente vê como as pessoas têm, né, afrontado Israel, tentando destruir Israel, mas ali é a promessa do Senhor. Então Israel não vai ser destruído, porque é a promessa do Senhor. Ela é a cidade, né, escolhida por Deus, eles são o povo de Deus. Então pode for os ataques que forem até lá, mas o Senhor vai estar sempre livrando aquele povo. Gente, o muro das lamentações, são coisas assim que a gente vê assim na televisão, igreja, que estar lá, para mim, assim, tocava muito no meu coração. Todos, mas a parte mais emocionada, onde eu chorei muito, quando eu saí do Egito, que a gente foi para Israel, a minha irmã estava no quadro já de terminal da vida dela, o Senhor já tinha falado, os médicos não tinham. E eu estava andando uma via dolorosa ali, eu lembro que comecei a imaginar Jesus passando por ali naquele lugar. Você vê Jesus, é como se você visse, sabe? Eu naquela dor que eu estava sentindo, porque eu estava com dor, porque eu tinha perdido a minha irmã, e daí Deus falava assim para minha filha, isso não é dor. Aí eu comecei a imaginar Jesus carregando aquela cruz. Eu comecei a ver Jesus sendo judiado, espancado, né? Humilhado. Quantas coisas Jesus passou ali, eu ali com aquela dor minha ali, que eu estava passando por aquele momento difícil, Deus foi falando tanto, eu me fortaleci tanto, igreja. Eu me fortaleci tanto, porque eu pude ver o que é dor. Dor foi o que Jesus passou por mim e por você. E Ele ali realizando o meu sonho, falando, Senhor, obrigado. É este momento que eu tive que estar aqui. E muitos outros lugares que a gente for, que às vezes agora até a gente não consegue relatar tudo, o tempo também é curto, e de repente nós vamos caminhando para o Monte das Oliveiras. Ali, igreja, é a parte mais impactante da vida da gente. Quando você chega naquele lugar, quando você conhece as Escrituras, pouco da Escritura ou muito da Escritura, e você começa a ver tudo que Jesus passou ali naquele lugar, por mim e por você, igreja, é assim, é maravilhoso demais, sabe? É uma coisa assim surreal, é uma coisa que não dava para imaginar. Para mim, porque era o meu sonho. Talvez não é o teu sonho, talvez muitos de vocês aqui também tenham esse desejo no coração. Mas quando eu cheguei ali, nossa, é muito gratificante. Eu agradecia muito ao Senhor, eu dobrei meu joelho lá, eu falava com Jesus, falava, Senhor, esse sonho que eu estou realizando de estar aqui, que era o desejo do meu coração, igreja, foi um tempo muito bom na minha vida. Foi um tempo maravilhoso para a minha vida. E é isso, igreja, que eu queria dizer para você, né? A gente poderia falar muitas coisas ainda, mas o tempo já é, mas assim, Jesus realiza sonhos. Não importa qual, eu não vivia, eu via que aquele sonho, mas não via condições financeiras, né? Eu não sei assim, como que Deus vai tratar na vida, os sonhos, para realizar o sonho de vocês. Eu só sei assim que há uma entrega, há uma renúncia, tem expectativa, assim, muita fé e perseverança, foi o que eu tive. Nós podemos até falar de valores, porque assim, para mim, 24 mil reais é bastante dinheiro, não é, pastor? Você chega lá, você tem que dar um gasto maior.
Então, igreja, pensa bem, Deus supriu as minhas necessidades financeiras para que eu realizasse o meu sonho. E eu estou aqui com saúde, jovem, pronta para mais uma vida. Aleluia. Eu falei, Senhor, se o Senhor permitir, ano que vem eu vou para Israel de novo. Vocês acreditam, igreja? Porque é maravilhoso, eu não vivi tudo que eu queria. Então, se o Senhor permitir, por que não? Por que não ir lá mais uma vez, conhecer outros lugares? Gente, quando eu atravessei o túnel do rei Ezequias, eu me vi naquela história, eu me vi fazendo parte da Bíblia, de tudo aquilo que acontecia, porque eu estava ali, eu estava vivendo aquilo. Vocês estão entendendo? Vocês ouviram os relatos que eu pude falar aqui, que Deus realizou os meus sonhos? Eu era uma pessoa que eu ganhava $1,5. Sabe, eu não tinha expectativa mesmo. Quando eu ia contar os valores lá, eu falava, Senhor, será, Senhor? Será, Jesus? Por isso que quando eu coloquei o pé lá em Jerusalém, eu posso dizer para vocês, igreja, com toda a convicção, Deus realiza os nossos sonhos. Há sim renúncias, entregas, perseverança, como eu disse, né? Até uma economia, abrir mão de algumas coisas, porque minha família falava, por que você não troca o seu carro? Por que você não reforma a sua casa com esse dinheiro, né? Mas não é o meu sonho, é esse. E eu pude comprar uma casa nova lá no Ecovale, apesar de tudo, porque ainda foi além das minhas expectativas. Por isso que eu falo, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena buscar ao Senhor, não importa, gente, as circunstâncias, nós temos que estar na presença do Pai constantemente, se for com lutas, se for com enfermidades, se for, não importa, nós temos que ser filhas, e filhas obedientes, tá? Porque também sem obediência, igreja, é um pouquinho mais difícil. Não vou dizer que não vai conseguir, mas já vai ser um pouquinho mais difícil, às vezes vai demorar mais o processo. Então é isso, igreja. Pastor, eu posso deixar um versículo aqui para as irmãs nesta noite? Sobre nós mulheres mesmo? Que Deus tem para nós? Olha, igreja, são os versículos que eu quero dizer para vocês se sentirem amadas nesse nosso dia. Nesse 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Em Provérbios 31, 25 diz assim: ela está vestida de força e dignidade, sorri sem medo do futuro. Eu sorria sem medo do futuro, porque eu confiava ao Deus que eu servia. Depois, em Provérbios 31, 29 diz: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas superas. Você crê nisso, igreja? Você crê nisso, mulher? Nesta palavra é o Senhor Jesus que deixou para nós, na palavra, na Bíblia, escrito. E também em Salmos 46, 5 diz: Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Você pode passar por uma luta, mas amanhã é um novo dia. E Deus está contigo. Se você crê, Deus vai caminhar contigo todas as manhãs, amém? E Provérbios 14, 1 diz, esse nós todos conhecemos, né? A mulher sábia edifica a sua casa. E é isso que nós devemos fazer. Amar os nossos filhos, amar o nosso lar, por mais simples que seja, agradecer. Sabe, esse é um ponto muito forte na nossa vida, que tem que estar sempre no nosso coração. Agradecer. Nunca reclamar, porque Deus tem o poder de mudar. Quando eu estava indo, me preparando para Israel, Deus ainda me abençoou. E eu pude mudar de casa, eu pude estar comprando outra casa ali no outro conjunto, sair daqui, e ainda tem coisa. E vai ter tanta bênção que um dia eu volto para contar também. O Senhor abençoa e guarda. O Senhor faça resplandecer o seu rosto. Você crê? Essa palavra está em Números 6, 24 e 25. Que o Senhor faz resplandecer o rosto sobre você. Amém, igreja? Amém. E também em mulher virtuosa, né, achará o seu valor, excede mais do que rubis. Provérbio 31:10. Para o Senhor, querido, nós somos uma joia rara, maior que um rubim. Olha a preciosidade que nós somos para Deus. Sabe que às vezes eu fico imaginando que é nós que não nos valorizamos diante do Pai, porque às vezes nós estamos cansadas,
porque às vezes nós estamos desanimadas, mas nós não podemos, porque nós somos uma joia preciosa. Deus deu tanta coisa para nós, sabe? E às vezes a gente fica ali diante da nossa luta, diante da nossa dificuldade, né? Acreditando que Ele não vai fazer, e Ele vai fazer. Eu creio. E também o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. O seu coração confia no Senhor Jesus? Amém. Você crê que o Senhor Jesus pode fazer além daquilo que você está esperando nele? Porque comigo foi assim. Eu queria ir para Israel, eu fui para Egito, para Israel. E nesse meio tempo, muitas coisas aí do Senhor fez que eu achava que eu não ia. E era impossível assim. Porque eu falava, nossa, Deus já está fazendo tanto. Ele falava, não, filho, eu vou além. Mostrava para mim um cuidado tão grande, pastor, que Deus teve comigo esses dias, que eu vou contar aqui rapidinho. Eu fui levar minha neta no Sarandi faz uns 20 dias. E o Wagner, arrumando a minha neta, pegou esse celular aqui, deixou no capô do carro. E eu comprei esse celular para viajar, eu estou pagando ainda, tá? Não foi à vista não, comprei parcelado. E nisso, eu peguei e voltei para dentro de casa para pegar a chupetinha da neném que eu tinha esquecido. E voltei, fui para o banco de trás, peguei a chupeta, coloquei para ele, fechou o carro e a gente foi. Eu não vi, mas esse celular voou. Eu fui para o Sarandi, levei minha neta, fiquei lá mais de 1 hora mais ou menos. Quando eu estava voltando, eu falei, Wagner, deixa eu ver meu celular, você tem alguma mensagem? Ele falou, mas seu celular não está comigo. Eu falei, claro que não, você pegou? Aí ele veio assim, né, falou assim, eu acho que seu celular ficou no capô do carro. Gente, eu entrei em desespero, eu falei, não é possível, eu não acredito, não, porque comecei a chorar, por causa do celular. Quando a gente volta em casa, eu falei, vamos em casa, quem sabe ficou lá dentro de casa. Gente, quando ele vira a esquina, assim, meu celular estava no meio da... Aqui, ó, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, intacto. Ele quebrou apenas a película e tinha passado o carro em cima, porque a película dele ficou em 1000 pedaços. Então, mais uma vez, eu quero dizer para você o cuidado que Jesus tem com a gente. Deus sabia, e eu estou falando para você nessa noite sobre isso daqui, porque Deus não ama tanto que Ele sabia da minha necessidade. Porque hoje em dia a gente não vive sem celular. Ele sabia que talvez eu tinha dificuldade para comprar outro, né? Naquele momento. Então, quando eu vi ele, gente, foi uma alegria assim, sensacional. Coisa de Deus mesmo, porque eu ia para o Sarandi, ficar lá quase 1 hora, voltar, passar vários carros, e meu celular está na esquina, todo quebrado a película, e carro, moto, tinha passado por cima. Eu comecei a usar ele normalmente, sem danos nenhum. Quem que Deus merece nessa noite? Todo aplauso. Vamos aplaudir o Senhor Jesus nessa noite, porque Ele é digno de toda a nossa adoração. Ele é digno de todo o nosso louvor. Amém, igreja? Então, você, mulher, você é homem. Deus realiza sonhos. Mas como hoje é o nosso dia, eu vim aqui testemunhar para vocês, irmãs, que Deus realizou o meu sonho. E se Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na vida de vocês também. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam. E o olhinho está aqui, tá, igreja? Você que tem um sonho, o pastor vai poder ungir você, e eu trago a bênção lá de Israel para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus.